Senhor, te amo. Fico imaginando o camarada que fez essa letra. Te amo mais do que o ouro, te amo mais do que a prata, te amo mais do que a mim. Imagina o Senhor perguntar para você, quando você está falando isso, você me ama? Como ele falou para Pedro, você me ama? Você me ama mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a você mesmo? Você tem certeza do que você está falando? Você me ama? Não sei se vocês têm essa imaginação, se vocês têm essa visão, se vocês têm sentimento nessas horas, essa responsabilidade. Que o Senhor falou, Pedro, você me ama, Pedro? Já sabendo que ele ia traí-lo, que ele ia negá-lo, não traí-lo, perdão. O Senhor é maravilhoso, esse coração de misericórdia, mais de amor, mais de ensino, de expectativa de mudanças, de diferenças. Ele, apesar de ser misericordioso, ele não é leniente com o pecado, como muita gente pensa, confundindo a misericórdia com leniência. Ele quer ver transformação em nossas vidas. E apesar de ele ter perguntado 3 vezes para o Pedro, e sabendo que ia vir pela frente, ainda assim ele falou, então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Na segunda vez, na primeira, ele alertou do canto do galo. Pedro ficou triste. Você me ama? O que é amar o Senhor? O que era amar a Deus? Sabe, irmãos, isso não tem nada a ver com a palavra de hoje. Mas em Êxodo, capítulos 25 em diante, o Senhor está falando, o Senhor está dando o plano, o projeto minuciosamente detalhado do templo a ser construído. Vocês conhecem essa passagem ou não? Que bom, que eu não vou ler, que é muito longo. Deus deu o plano. Se fica lendo aquilo ali, os caras estavam no deserto e um plano arquitetônico perfeito, com os mínimos detalhes. E aí eu fico pensando, se Deus, tão perfeito, fez um plano esperando aquela obra maravilhosa nos mínimos detalhes para aquele templo, e se hoje o templo somos nós do Espírito Santo, se nós somos igreja, por acaso ele não tem esse projeto, esse plano maravilhoso para nossas vidas? Por acaso ele não tem um plano para que sejamos sal e luz? Será que ele não nos desenhou para agir como filhos de Deus, como Senhor, te amo, mais do que o ouro, a prata e a mim mesmo? Será que ele nos desenhou, não nos projetou para que a nossa vida tivesse sido construída, estivéssemos vivendo até hoje, apesar das lutas e tribulações, as maravilhas que ele projetou? Olhem como é que é o projeto lá do templo. Olhem, eu não sei, mas eu vou lendo aquilo, eu fico imaginando a cena, o resultado daquelas coisas. É tremendo, é esse Deus que nos fez. E aqueles homens tiveram que seguir aquele plano, mas muitas vezes nós não seguimos o plano do que é para a nossa própria vida. E depois de falar do projeto do templo, alguns capítulos depois, em 28 e em 31, primeiro o Senhor falou do projeto, de como deveria ser. Depois o Senhor falou o seguinte, em passagens separadas, o Senhor falou isso para Moisés: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Em outra passagem, olha só, disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Os caras estavam
300, 400 anos no Egito, escravizados, estavam no meio do deserto, não fizeram curso, estudo de nada. O Senhor simplesmente capacitou, deu o Espírito, deu sabedoria para construir o templo. Quantos dons, quantas qualidades, virtudes Deus nos deu para cada um aqui, ou proporcionou até de uma forma ou de outra, se não foi de um dom direto, de um Espírito do Senhor, mas através de quais circunstâncias que tenham sido, para desenvolvermos qualidades, para fazermos coisas que estamos enterrando. Estamos servindo, construindo. Esses homens poderiam, nossa, eu sei mexer com ouro, eu sei mexer com prata, com cobre, eu sei pintar, vou ficar rico, quero chegar logo em Canaã. Mas aqueles dons eram para construir o templo. Será que nós recebemos, nós já entendemos, já percebemos, será que nós estamos tão preocupados, Senhor, eu te amo mais do que o ouro, mas eu estou tão preocupado buscando o ouro e a prata, que eu não busco o Senhor a quem eu digo que amo mais do que o ouro e a prata, eu não estou construindo o templo. Vocês sabiam que nós temos que construir o templo? Tem os templos aos nossos redores. As pessoas, sal e luz para quê? Se as pessoas são templos, se nós estamos aqui com dons para edificar a fé uns dos outros, exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, o que nós estamos fazendo porque não estamos fazendo isso? Estamos construindo templos ao nosso redor ou estamos destruindo esses templos? Estamos edificando vidas ou estamos destruindo vidas? Buscando o nosso ouro e a nossa prata, quando falamos que amamos mais a Deus do que o ouro e a prata. Aliás, boa noite. Eu sei que o tema desse mês é escolha. E eu, que gosto de dar o exemplo, de viver o que eu prego, eu escolho hoje pregar um tema diferente. E quem escolheu não foi eu. Deus nos chamou para uma vida diferente do que muitas vezes estamos vivendo, irmãos. Desculpem. Nós estamos passando por um momento de colheita, momentos em nossas vidas e na terra, e onde vivemos, e sei lá se é de uma vez só em toda a terra e regiões, mas estamos passando um momento de colheitas, de coisas que fizemos, de coisas que plantamos, e é hora de plantar, é hora de colher. Só que nós vamos continuar agora olhando o que nós estamos colhendo e replantar para a próxima safra, para a próxima colheita, e temos a oportunidade de sermos redirecionados, corrigidos pelo Senhor, para acertarmos aquilo que não fizemos correto. E eu sinto no Espírito que todos nós estamos passando por um momento de alinhamento. Estava falando com a irmã hoje, alinhamentos de Deus, processo de ajustes em nossas vidas. E muitas vezes os ajustes são duros. A gente não faz ajuste nas férias. Nas férias a gente curte o tempo. Momento de ajuste é apertar. Vocês sabem que o freio, o famoso freio de arrumação, é proporcional à necessidade que ele precisa ser aplicado. Por exemplo, um Fusca a 40 km por hora, tem gente aqui que não sabe nem o que é Fusca, né? Um Fusca, se você não sabe quem é, pergunta ao seu pai, que ele vai saber, ou a sua mãe. A 40 km por hora, você precisa colocar uma certa força no freio. Agora, imagina uma carreta desenfreada, descendo uma colina, com 25 mil quilos, 25 toneladas de produtos, precisando ser freada antes que colida. A força que precisa ser dada nesse freio. Então, a força para ajustar uma situação é proporcional. Às vezes, a gente está andando tão para cá, que às vezes, sabe aquele pêndulo, que vem aquela força para até que ele fique equilibrado? Então, às vezes, passamos ajustes assim na vida. E isso, às vezes, dói. Passamos situações que não compreendemos, passamos coisas que tudo é culpa dos outros, ou às vezes superdimensionamos e acabamos colocando um peso que nos destrói. Quando não, o que Deus está me ensinando aqui? Eu preciso parar, eu quero ouvir de Deus, eu quero entender de Deus. Eu creio que nós estamos passando por esse momento. Eu queria convidar vocês a lerem, vamos ler Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Que diz o seguinte: não, 13, 28, 13. Provérbio 28, 13.
Eu vou ler. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu vou ler de novo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está querendo dizer que se o camarada não for rico, é porque ele está escondendo o pecado? Não é nada disso que está escrito aí. Primeiro, vamos botar uns fundamentos. Ser rico ou não ser rico é um troço subjetivo, que traz sobre si muitas interpretações. Pode ser rico para você, não é rico para o outro. É rico em real, é rico em dólar, é rico em que moeda? O que é ser rico? É ter carro, é não ter? Tem gente que não liga. É ter casa, tem gente que não liga para ter casa, prefere investir o dinheiro, é ter dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, tem ativo, por aí vai. Ser rico é diferente de ser próspero. Você ser próspero não depende de conta bancária. É algo mais forte, é algo com substância. É diferente. Ter prosperidade na vida é um estilo de vida. É uma forma de viver. Ter prosperidade. A paz está junto disso aí. E muitas outras coisas que compõem o que a gente pode chamar de prosperidade. Mas Provérbio 13 está dizendo que quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas o que se confessa e deixa alcançará misericórdia. O problema é o seguinte, irmãos. Não é que a gente esteja preocupado em esconder pecado. Isso é um problema, mas não é esse o foco que a gente quer tratar. E quando nós nem sabemos quais são os pecados? E quando nós nem demos conta do que nós fizemos ou deixamos de fazer, é um pecado. O quanto que nós estamos aplicando conhecimento para, compartilhei com vocês, edificar ou destruir vidas, mas coisas que eu estou fazendo, que eu estou atropelando, estou indo, e quanto tempo vai levar para eu compreender o que eu fiz? Enquanto isso, a coisa está lá quieta. Impressionante que Deus é misericordioso, Ele tem todo o tempo do universo para tratar com a gente. Mas muitas vezes nós estamos vivendo aquela reme-reme, não sai do lugar, as coisas, sabe, eu não estou falando de tribulações, de lutas, que tudo acontece a todos debaixo do sol. Mas se você chega àqueles momentos da vida e fala, caramba, tem alguma coisa, eu preciso ouvir Deus, esse é o momento de ouvir Deus. É o momento que eu quero entender o que está acontecendo, eu quero fazer um ajuste na minha vida. Porque se eu não faço isso, é a teimosia. É a teimosia. Tem pessoas que falam, eu não aceito, é o que eu quero e ponto. Tem outros que não, eu quero entender o projeto de Deus. Será que eu já entendi qual é o projeto de Deus para a minha vida? Será que eu já entendi quem sou eu, o que eu sou? Famosa identidade. O que Deus desenhou em mim, o que Ele espera, o que é o bom. O meu manual de instruções, compra um equipamento qualquer e tenta usar sem olhar antes. E ninguém lê, passa uma lida ali. Quanto mais na nossa própria vida, a gente não lê. Está aqui o nosso manual de instruções. Mas a gente não conhece e vai fazendo coisas que vai juntando, que até Deus não trata com máscaras. Deus não trata com fama. Deus trata com caráter, com a gente. E tem um momento que Deus espera que a gente... Deus é tão maravilhoso, né? É tão poderoso. Mas Ele é gentil. Ele espera um momento. Ele não obriga. Aliás, falar em escolha, alguém falou aqui um negócio interessante que eu estava refletindo. Me perdoe, um dos pregadores que me precederam falaram que Josué falou, olha, vocês escolham a quem que vocês vão seguir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não era um déspota. Josué era um homem de guerreiro, um homem temente a Deus. Agora, que confiança que esse homem tinha para poder falar que na casa dele, ele deveria ser um excelente modelo, ele deveria estar consciente do trabalho que ele estava fazendo de levar o amor de Deus em casa, de ensinar,
para poder declarar que ele tinha consciência, ele sabia, ele estava certo de que a família dele ia servir o mesmo Deus que ele. Que alegria! Que alegria dele! O que adianta você ser famoso, você ser... Eu prefiro ninguém... Eu não quero ser conhecido, eu não quero ser elogiado, mas eu quero ter a minha família servindo no Senhor. Aí eu estou feliz. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que tremendo isso que Josué falou. Enquanto nós não pararmos para tratar coisas, você acha que você tem um bom caráter, né? Também acho que tenho. Todo mundo acha que é bom caráter. O mau caráter é o outro. Só que a justiça, não estou falando nem de injustiça, vai? Estou falando, olha, você tem um bom caráter e você é uma pessoa justa. A justiça para Deus, do homem, não passa de quê? Trapos de imundície. E será que nós temos parado para tratar essa imundície? Porque podemos estar destruindo, podemos estar levando uma vida egoísta, mentirosa, quando estamos achando que estamos, arrasando no reino de Deus. Estamos, muitas vezes, arrasando a nossa vida. Porque estamos deixando de tratar coisas importantes que Deus está esperando. Deus está esperando. Deus espera. Na hora que Ele baixa a mão, baixa, se segura. Mas Ele é tão misericordioso que Ele espera. Hora de tratar as coisas com Ele. Imagina você, se você está com um problema, com um relacionamento, namorado, noivo, marido, mulher, pai, filho, ou até num ambiente de trabalho, você está com um relacionamento que você sabe, olha, tem uma coisa errada lá, aquele cara tem que me falar alguma coisa, poxa, tem que tratar aquilo lá. Aquilo incomoda ou não incomoda? Ou você fala, deixa para lá, vamos, não vai. Por que com Deus seria diferente? Deus quer tratar, olha, tem coisa ali, me dá seu coração, isso é me dar seu coração. Você vai me dar seu coração? O Senhor fala, me dá seu coração, permita, recebe o Senhor, agrada-te do Senhor, buscai o reino de Deus e sua justiça e demais coisas. Tem tanta coisa que poder falar isso, de que Deus está esperando a gente tratar com Ele. Enquanto a gente não trata, a gente não consegue viver, a gente não consegue vencer dificuldades, fica travado. Não vai, o relacionamento está travado. Pode fazer jejum para ficar rico, se você quiser, vai perder peso. Deus está querendo que a gente tenha vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância é diferente dessas misérias que a gente está querendo chamar de rico. E aí a gente vai alcançar misericórdia. Eu queria passar aqui rapidamente o exemplo de um homem. Tinha um outro, mas ia ficar muito longo. Moisés. Moisés passou por situações interessantes que a gente lê rápido, a gente passa e fala, legal, bacana, legal, uau, foi isso e tal. Mas a gente precisa entender, é o seguinte, Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Olha só o que aconteceu. Mas antes, vamos entender Moisés. Moisés nasceu, hebreu, bonito, os pais olham, nossa, menino bonito. Quem nasceu um bebê, filho, e falou que o filho era feio aí? Fala aí para mim. Aí a Bíblia fala que os pais falaram que ele era bonito. Só que tinha uma lei, ele já nasceu, como outros bebês ali, já com a faca em cima da cabeça dele. Todo bebezinho judeu tinha que ser sacrificado, assassinado pelas parteiras, que não obedeceram Faraó, ordem do Faraó. E aí estava tendo muito menino. O Faraó, vocês não estão me obedecendo. Então vamos fazer o seguinte, todo menino judeu que nascer hebreu, joga no rio. Tenta imaginar aí, vai. Tu vai ter um bebê, está ali 9 meses, 1 mês, 2 meses. Você sabe que nascer. Imagina a agonia da mãe. Se for menino, vai entrar a polícia aqui para pegar, para jogar no rio. Isso aconteceu, tá? Não é historinha, não. Nasceu Moisés assim. É a história do povo. Aí os pais, poxa vida, vamos tentar salvar. Botou ele no rio, tal. A irmã mais velha foi acompanhando, não sei o quê. Foi adotado por quem? A filha do cara que mandou matar tudo que é bebê. Filha do Faraó. Agora imagina Moisés crescendo nesse palácio. Imagina, crescendo, uma criança,
sei lá, virou adolescente, começando a escutar a história, saber. Ele sabia quem era ele. Ele não estava na linhagem direta do faraó. E por que isso? Alguém devia falar para ele. Ele não estava. Deve ouvir histórias. Nossa, ele é daquele povo. Imagina ele olhar dia a dia na cara do faraó, na mesa de refeição, nas comemorações de aniversário, de festa de final de ano, carnaval, todos os momentos. Ele olhar para o faraó olhar para ele. Imagina a carga emocional desse cara. Foi ali crescendo. Ali estava Moisés. Foi nesse ambiente que ele cresceu. Você está achando que a vida é difícil? Está achando que, nossa, todo mundo é fácil a minha? Olha o que Moisés passou. Ele não estava com o pai e a mãe dele, não. Ele estava com aqueles caras que eram os assassinos de todo bebezinho que nasceu igual a ele. E por algum motivo ele foi adotado exatamente. O que poderia passar na cabeça desse cara? Cadê Deus? Por que Deus me botou aqui? Que maluquice é essa? O que está acontecendo? Né? O que houve? O quê? E agora? Sei lá. Mas diz a Bíblia aqui, em capítulo 3, versículo 11, e no discurso de Estevão, em Atos 7, ele fala que aqui ele já tinha uns 40 anos, Moisés. Que aqui diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, uns 40 anos, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Ele sabia de onde ele veio. Ele queria ver. Ele queria estar perto dos irmãos dele. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Imagina as emoções que entravam na cabeça daquele cara vendo um egípcio espancando um que poderia ter sido jogado no rio, poderia, sei lá, aquela opressão, aquela arrogância, nossa, o que é que ele fez? Olhou de um lado, olhou para o outro, não tem ninguém olhando, aquela raiva contida, as emoções, tudo daqueles 40 anos, ele vendo aquelas coisas, as frustrações, as perguntas sem respostas e tantas coisas que ele devia estar vivendo. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, não tem ninguém olhando, matou o egípcio. Ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Escondeu na areia. Interessante, porque quantas coisas, não chegamos a matar um egípcio, esconder na areia, mas quantas coisas fizemos de errado achando que estavam fazendo certo, fazendo justiça, a nossa justiça, agindo o nosso caráter, fazendo o que achamos que é bom. Quantas coisas já fizemos? Quantas coisas já fizemos, falar, Deus, não tem ninguém olhando, o Vitinho não está aqui por perto, o irmãozinho lá não tem ninguém vendo, quantas coisas já fizemos, quantas coisas já pensamos, já desejamos, já planejamos, que era como assassinar ou matar alguém. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Quantas coisas a gente tem aqui que a gente precisa tratar, que Moisés vai passar por isso. Quantas coisas que a gente tem aqui na nossa vida que, cara, eu tenho que ter esse reset com Deus, eu tenho que sentar, conversar, eu quero botar tudo para fora. Meu estômago está doendo, enquanto eu não vomitar isso, vai ficar ali, eu posso continuar comendo, fazendo as coisas, mas o dia não é igual, eu quero botar para fora. E o diabo fala para você, não fala isso para Deus não, você vai falar um negócio desse para Deus, está louco. Não fala isso não, fica quieto. Porque esse é o trabalho dele, afastar o homem de Deus. Porque ele sabe que na hora que a gente confessa, quando você confessa algo a Deus, é algo libertador, é algo tremendo. Olha, antes de confessar, se você tem alguma coisa que está te incomodando, sua mulher, seu marido, sei lá, você conversar com alguém que você confia, o fato de, quando você começa, você já percebeu, você começa a relatar algo, você fala que aquela coisa não é aquilo tudo que você estava sempre imaginando, só quando você fala, algumas coisas, não era aquilo tudo não. Agora, tu imagina o ato de você confessar a Deus algo que ele já sabe. Aliás, você não teve coragem de falar para ele, para poder ser perdoado. É importante. Assim estava Moisés. Ele tinha um assassinato nas costas, que ele fez, escondeu, na melhor das intenções, ele fez algo errado. Quantas coisinhas a gente sai atropelando e por aí vai. E aí, beleza. Foi continuando a sua vida, deve ter voltado lá para o palácio. Meio, putz, será que... Não, ninguém está sabendo, tudo bem, está lá, passou um dia, passaram 2 dias. Vida que segue de Moisés. Moisés deve ter pensado, ufa, ninguém viu mesmo. Estou safo, não vou precisar de advogado.
Aí eis que chega o versículo 15 na vida dele. Ele estava vendo os dois caras brigando. Aí ele chegou lá, ó, não brigue não, não faça isso, Moisés. E aí os caras falaram, você acha que você é juiz? Você acha que você foi colocado sobre nós? Você vai fazer o que com a gente? A mesma coisa que você fez com aquele egípcio? Ele lascou-se. Aí chegou o versículo 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Não tinha conseguido quando ele nasceu, né? Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. A coisa começa a apertar. 40 anos, num palácio. Faraó, perseguindo, querendo matar ele. Com uma razão bastante plausível. Ele tem que sair dali. Você imagina o seguinte, acha que, a gente tem uma tendência a achar que quando a gente vê aqui deserto, era tipo uma praia da Barra, que tinha um trailer para ele comer alguma coisa, beber uma água de coco, dar um pulo em casa para dormir, depois ele voltava lá para o deserto. Não é nada disso. Você imagina um camarada que mora mal comparando, guardadas as devidas proporções, o cara morava num palacete na beira, no litoral do estado do Nordeste, de uma hora para outra tem que sair caminhando, entrar numa moréia de caminhão, ou seja, na traseira, ou pegar carona, saindo na rua sem ter o que fazer para ir para o sertão árido, sem saber do que ele vai viver. Nos dias de hoje é pior do que isso. Ele tinha agora o todo-poderoso faraó do Egito, a nação mais importante da época, ali, querendo matar ele. E ele foi para o deserto, se entrou lá no poço. Imagina, cara, o que eu vou fazer para viver? Quem que eu tenho para ligar? Quem que eu posso pedir ajuda? Onde é que eu vou? O que eu faço? O que é o quê? O que está acontecendo? Decisões difíceis ele teve que tomar. Cara, Moisés era de novo, muito provavelmente não estava na linha sucessória do faraó, por razões óbvias, mas a tendência era ter uma vida tranquila, de uma hora para outra. Ele estava no deserto, sentado perto de um poço. Que tribulações ele passou? Quantas lutas? O que deve ter acontecido? Porque as coisas foram acontecendo. Como é que ficou a vida dele, né? Aí vocês sabem. Ele conheceu, ele foi ajudar as moças a pegar água e tal. O pai delas, que era um sacerdote, falou, traz ele aqui e tal. E aí ele deve ter começado a trabalhar para o Jetro, o sogro dele, casou com uma das filhas, virou ali trabalhar para Jetro. O cara que estava no palácio, agora trabalhava para o Jetro no deserto. Pelo menos não estava morrendo de fome sentado no poço. E assim ele deveria pensar, nossa, eu nasci com uma condenação, um bebê para ser jogado no rio, minha mãe me salvou, virei filho adotivo do faraó, da filha do faraó, poxa vida, não aguentei, vi uma coisa errada, fiz, Deus, por causa disso, por causa daquilo, afinal de contas, tal. Agora esse faraó quer me matar, eu estou no deserto, caramba, vida, o que eu faço? O quê? Mas ele tinha algo para tratar ali com Deus. Ele era um cara que queria resolver as coisas no seu braço e do seu jeito, do seu caráter. E Deus queria exatamente escolher esse camarada para mudar a história de todo aquele povo que um dia um deles falou para ele, quem é você? Você constituiu-se juiz sobre nós e você matou aquele egípcio que trouxe todo esse sentimento, toda aquela tribulação na vida de Moisés. Talvez por 1% disso, ou 0,05%, a gente já mata pessoas em nossas vidas e não quer fazer o bem, não quer só o que interessa a mim. Porque, afinal de contas, Senhor, te amo mais do que o ouro e a prata, do que a mim mesmo. Né? Mas Moisés, não. Moisés estava ali, Deus sabia do coração dele. Aí, capítulo 3, ainda de Êxodo, versículos 3 e 4, diz o seguinte. Primeiro versículo 12 eu vou ler para vocês. Apareceu-lhe
ele estava lá apacentando o rebanho de Jetro, como já falei para vocês, estava lá, Moisés e tal, a nova vida, dificuldade, deserto, não tinha mais palácio, não tinha onde tomar, caos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Começaram a acontecer coisas estranhas, coisas diferentes na vida de Moisés. Cara, isso não é normal de acontecer, isso não era esperado de acontecer. Uma sarça queimando no fogo, e a sarça não queima, não acaba. Ele olhando aquilo lá. Aí o versículo 3, ele falou para ele mesmo. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quantas vezes Deus quer chamar a nossa atenção? Quantas vezes coisas... eu não quero ver isso, não. Mas quantas vezes Deus está chamando a nossa atenção? Quantas vezes Ele quer, porque o primeiro passo Ele já deu, através do Filho dEle na cruz. Mas coisas que Eles estão fazendo, e a gente está tão ocupado com o ouro e a prata, que a gente ama menos do que a Deus, mas a gente não para ouvir os sinais que Ele está nos dando, querendo que a gente pare e olhe para Ele. Ele está querendo o que aqui do Moisés? Só a atenção de Moisés. Ele poderia fazer de qualquer outra forma, mas ele estava querendo a atenção de Moisés. E aí no versículo 4, Moisés falou: eu quero ver isso. Não, falaram o testemunho, não, eu vou lá. Não, eu vou lá pelo menos ver. Eu quero ver o que é isso. Eu quero ver o que está acontecendo nessa igreja. Nessa reunião, os garotos me chamaram, o outro lá me chamou. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não quero nem ver. Eu sei mais, focado no eu. Mas se eu sou uma pessoa, não, eu quero ver o que está acontecendo. Isso está me chamando a atenção, pelo menos. Olha, Deus desde então já estava agindo dessa forma. Aí no versículo 4, isso me chamou a atenção. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus espera para ver a nossa reação. Deus não sai, não, eu quero falar com o cara ali, vem cá, Davi, senta aqui, eu quero bater papo com você, senta aqui, fica olhando para mim, cala a boca e me escuta. Ele não faz assim. Ele quer chamar a nossa atenção, ele joga coisas, Deus. E aí ele espera, e aí Deus viu que, e o Senhor viu que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Aí ele falou: Moisés, o que a gente está esperando para Deus chamar a gente pelo nome? Qual a experiência que a gente não teve, que Deus gostaria de dar, mas que o nosso coração mau, que nos aparta do Deus vivo, não o nosso, que a gente ama mais a Deus do que o ouro e a prata, e a nós mesmos, mas que esse coração bloqueia de a gente ouvir a Deus e de ver a Deus. O que está acontecendo? Aí ele chamou Moisés, falou: Moisés, chega aí. Aí ele falou: eu estou aqui, Deus. Eu quero te experimentar, entrego minha vida ao Senhor, recebo o Senhor Jesus Salvador. Nossa, isso é tremendo, isso eu nunca vi antes. Eis-me aqui, Senhor. Poxa, Deus é tão misericordioso que o que a gente pensa que Moisés, a primeira coisa que Deus fala: Moisés, você matou o cara. Vai lá. Você matou o cara. Ah, imagina a gente. Não, você fez isso. Não, mas 10 anos atrás eu lembro que, não, mas você também. Deus não fez com Moisés, que matou um cara. Aí o versículo 5, Deus continuou falando: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. E assim a gente chega no final. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vocês sabem o que é sandália nos pés do camarada que está no deserto? Vocês sabiam que quando Jesus chegava nos lugares, as pessoas chegavam, a primeira coisa era lavar os pés. Teve aquele ato que Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, porque ali estava toda a imundície. Eles precisavam estar de sandália para se proteger. Os caras estavam no deserto, tinha sombra e água fresca. Era a sandália para proteger de não queimar os pés, não ser atacado por um bicho e por aí vai, peçonhento. As sandálias eram muito importantes você ter no deserto. Você está no deserto. Ele continuava no deserto, no lugar inóspito, só tinha uma sarça ardente queimando, mas era deserto. Ele falou: tira a sandália e vem para cá.
Sabe, momento de se despojar, a famosa vulnerabilidade com Deus, você se desligar e permitir Deus tratar, você permitir ser tratado. O que quer dizer isso na vida de cada um de nós? O Espírito Santo pode te revelar. Você tirar as sandálias aqui, você ser você diante de Deus, não ser quem você finge ser que é diante das pessoas. Diante de Deus você tem que ser quem você é. E naquela experiência dali para frente, o Senhor falou: olha, Moisés, tem uma missão, coisinha simples para você, tranquilo. Você vai voltar lá no Egito e vai tirar meu povo de lá. Você está louco, Deus. Putz, eu acabei de fugir de lá. Não, você vai lá, vai dar tudo certo. E as experiências que Moisés teve para ele ter convicção que era Deus, pega aí no rabo da cobra, bota a mão dentro do peito e tira, agora faz de novo. As coisas que Deus foi fazendo ali com Moisés, parecia coisa de brincadeira, né? Por que Deus fez isso? Porque a gente não consegue botar Deus numa caixinha, as coisas que Ele pode fazer comigo e com você. Aí Moisés ficou um cara diferente. Moisés deve ter tido um momento com o Senhor de tratar de muitas coisas, que a Bíblia não tem tudo que tem acontecido. Ele deve ter falado: pô, Deus, você lembra aquele cara lá? Imagina, ele deve ter tido esse momento. Eu sei, filho, te perdoo. Você estava querendo bem, eu te perdoo. Mas agora você vai ajudar aquele povo. E a gente pode ficar aqui elucubrando coisas, né? Que deve ter sido aquele momento de Moisés. Não, só pode estar, Deus só pode ter feito o que eu sei, que eu vi, está ali, mais do que isso não pode, porque senão não... Deve ter sido um momento sensacional de Deus com Moisés, para virou o novo Moisés, que teve que voltar, sofrer, cara, o treinamento que esse cara ficou, 40 anos no deserto, para depois suportar a murmuração do povo, nos próximos 40 anos, foi o treinamento, que o Moisés antigo não teria como passar. Então foram os ajustes, o plano inicial, Deus sempre vai fazer a gente voltar para Ele, se a gente permitir, para que a gente tenha uma vida boa, perfeita e agradável. Mas temos que fazer os nossos ajustes com o Senhor. Temos que ter o nosso momento de experiência com o Senhor. E eu queria chamar o grupo de louvor, que agora nós vamos louvar a Deus, a quem nós amamos, mais do que o ouro e a prata, e mais do que a nós mesmos. Se a sua vida está perfeita, está tudo tranquilo, me perdoe o que eu falei hoje, eu acho que não foi para você. Que bom que você veio mesmo assim. Mas se assim como eu, você tem passado lutas e querendo entender coisas, e querendo restituição, querendo reparação, querendo voltar, estar no caminho mais alinhado possível com o Senhor, querendo ser sal e ser luz, e mais do Senhor, então o Senhor preparou esse momento, essa terra santa. Tira as suas sandálias, o sapato e o chulé não, só sandália, e permita que o Espírito Santo fale o que Ele tem para falar. Tirem as toucas da cabeça. Que hoje o Senhor reservou um momento especial para aqueles que quiserem. Amém? Olha o André aqui, ó. Seja bem-vindo, André. Deus te abençoe. Parabéns, palmas para o André. Direto dos Estados Unidos. Importamos um cara para ficar no louvor hoje aqui com a gente. O pai não parou de filmar um segundo ali, eu vi. É. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos. E depois nós vamos louvar. E depois as pessoas, vamos ter pessoas aqui para orar. Para orar pelo quê? Para orar para que você tenha uma experiência, se por acaso você não teve uma ainda com o Senhor. Para que você... São duas coisas que eu sinto direção no Espírito, que a gente deve dirigir depois de oração aqui na frente, para quem quiser. Uma experiência com o Senhor. Eu quero ter uma experiência forte, eu quero ouvir, eu quero sentir algo como esse fogo, essa sarça. Essa pessoa vai orar, vai pôr as mãos em mim, eu quero sentir o fogo de Deus. Vai ser conforme a sua fé.
Do lado de cá vai ser isso. Quero essa experiência com Deus. E do lado esquerdo vão estar aquelas pessoas que vão orar para tudo que você quer zerar agora com Deus. Você não precisa confessar aqui para ninguém, não precisa nada. A pessoa vai orar com você diante do Senhor, e em espírito você começa a tratar com Deus, começa a falar com Deus, começa a dar autorização e permissão para o Senhor entrar no teu, o Espírito Santo entrar no seu coração, sondar e tratar o seu caráter. Tratar as coisas que precisam ser tratadas. Se você tiver essa coragem, essa disposição de fazer isso, Deus vai agir. Ô Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua longanimidade, Pai. As Suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor, é a razão de não sermos consumidos, de não estarmos todos mortos, Senhor. É a Sua misericórdia que se renova toda manhã. Obrigado, Pai. Eu preciso de Ti, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. Que amor é esse? Pai, nos ensina a amar o Senhor como o Senhor nos ama. Pai, dá-nos, Senhor, um caráter, Pai. Permita que a gente comece a voltar, Pai, a missão que o Senhor nos deu para fazer. As pessoas ao nosso derredor, Pai, a construir os templos, a levar pessoas à terra prometida como Moisés, Senhor. A fazer as coisas que temos para fazer, não para destruir, Senhor. Restaura-nos, Senhor, segundo o plano original. Eu te peço a Tua bênção essa noite sobre cada um aqui, Pai. Eu repreendo agora todo espírito de acusação, de mentira, de destruição, de inveja, de tristeza e de depressão que tem trazido até isso. Em nome de Jesus, e declaro a liberdade do Espírito para fazer uma obra maravilhosa.